Olá, eu sou o Guido da RG3 Consultoria e hoje eu vou apresentar um vídeo para vocês sobre o teste de aderência que nós realizamos numa estrutura metálica, tá? Aderência da tinta. Então assim, ó, primeiro, não existe um procedimento padrão de pintura. O que tem que ser levado em consideração? A gente tem que atender a necessidade do empreendimento, tá? A necessidade, a proteção anticorrosiva daquele empreendimento em função da utilização dele e da localização, tá? Então, por exemplo, um hipermercado no interior de um estado, ele tem um grau de agressividade. Um hipermercado, mesmo hipermercado, se a gente colocar numa cidade praiana, ele tem uma outra agressividade. Então, o esquema de pintura tem que ser distinto, tá? Então, assim, ó, basicamente, o que a gente tem que analisar, tá? O que tem que acontecer para boa aderência, para boa proteção do substrato metálico? Preparação da superfície, tá? A especificação da tinta ou das tintas utilizadas e a execução da pintura, ok? Então vamos lá, ó. Essa pintura aqui, essa estrutura, primeiro, tá? Agradeço aqui a Dainese, metalúrgica Dainese, por ter cedido o espaço e a possibilidade de eu realizar esse ensaio aqui dentro da fábrica deles, tá? A gente vai ficar ouvindo alguns barulhos, a gente está num galpão aqui que está tendo a execução de alguns trabalhos, enfim. Mas vamos lá, tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui um teste de aderência na tinta, ok? Então assim, ó, já viramos aqui a câmera, tá? Então só para falar, tá? Preparação da superfície, a gente tem algumas denominações. Quando a gente fala em ST, é uma limpeza manual, tá? Então tem lá o ST2, é uma limpeza manual do aço antes da pintura. ST3, aí já é uma limpeza mecânica. Quando a gente entra no SA, aí é um jateamento. Aí tem um jateamento ligeiro, comercial, o SA2,5 é um jateamento abrasivo ao metal quase branco. E o último é o SA3, é o metal inteiramente branco. Toda a carepa de laminação é retirada e também é criada uma rugosidade para aderência da tinta, tá? Então a gente vai começar aqui agora, já limpou a área. Quem vai me auxiliar aqui é o inspetor Henrique Couto, tá? Da Dainese. Pode começar, Henrique. A gente vai fazer o teste de aderência, o corte em X, tá? Então o Henrique ali, ele já preparou um gabarito dele, tá? Essas distâncias dos pontos aqui antes do corte, ela tem uma padronização, tá? A gente utiliza a norma NBR 11003, a 11003, tá? Então, existe um comprimento específico do corte, existe um ângulo específico entre o cruzamento desses cortes. Pode começar, Henrique. Tem outras coisas também que a norma ela determina, até vamos falar assim, a fiação do estilete, né? Então lá, falando, tá? Essa estrutura em si, ela recebeu a preparação de superfície, o SA2,5, o jateamento abrasivo ao metal quase branco, ok? Então o Henrique já fez o corte. Limpeza. Tem que ser garantido que esse corte chegou até o substrato metálico. Então, para fazer essa verificação, pode fazer. Aí ele utiliza uma lupa, tá? Tá, essa tinta é uma tinta com resinas epoxídicas, tá? É um epóxi, uma pintura líquida, tá? Ela tem uma micragem aqui de 100 a 120 micras. Aqui. Ela é para um ambiente interno. Tem que ser feito ali, quando vai realizar o primeiro ensaio, um descarte também, isso é normativo, um descarte da fita. Tem uma largura específica para essa fita, vou mostrar aqui também. Enquanto ele está fazendo ali a aderência, depois a gente vai também fazer uma medição de camada, tá? Com medidor de camada de película seca. Essa norma que eu comentei com vocês para execução do ensaio do corte em X, tá? O método do corte em X, largura e espessura da fita tem que ser, ela tem que respeitar as dimensões. A gente colocou agora a fita, enfim,
tem que esperar de 1 a 2 minutos para depois fazer, tá? A retirada dessa fita, ela segue um ângulo para fazer a retirada, tá? Além do ângulo, tem uma velocidade específica que tem que ser respeitada, que é em torno de 20 centímetros por segundo. Eu vou pausar o vídeo aqui para a gente dar o tempo certinho, tá? Da aderência da fita na pintura. Então assim, ó, passaram-se 2 minutos, agora o Henrique vai fazer a retirada da fita, tá? De novo, tá? Tem um ângulo específico para você fazer a retirada, em aproximadamente 180 graus, tem que encostar para fazer. Você não pode puxar em 90 graus, tem que ser a 180. E velocidade também tem que ser respeitada, pode fazer, Henrique. Tá, uma coisa que o Henrique estava comentando aqui comigo, muito importante. Geralmente quando eu estou tirando uma foto para fazer o reporte desse ensaio de aderência, vamos aqui, ó, chegar, né? Olha lá. Aí a gente coloca a fita ao lado ali para tirar uma foto, só que tem um detalhe, tá? Aí o Henrique tá me alertando aqui, ó. Vira e mexe, o pessoal olha a fita para ver o resultado. E não, para a gente fazer a análise do resultado da aderência, a gente tem que analisar o corte, ok? Então assim, ó, nessa norma que eu comentei com vocês, pode colocar a norma ali ao lado, tá? Então assim, ó, ela determina pra gente, aqui é o Y que a gente vai analisar, esse aqui é o teste XY, o resultado XY. X é ao longo do corte, aqui em X, e o Y é no encontro dos dois. Então a norma ela passa pra gente assim, ó, X0, quando que você fala que tem o Y0, desculpa, Y0? Quando no encontro do corte, nenhum destacamento na intersecção. Tá? Então assim, ó, na interseção, desculpa. Então aqui a gente olha aqui, ó, nenhum destacamento na interseção. Quando a gente classifica como sendo Y1? Quando tem um destacamento de 2 milímetros. Então, ó, Y1, destacamento de 2 milímetros ali no encontro do corte. Y2, destacamento de 4 milímetros, não precisa virar a página, tá? Y3, destacamento de até 6 milímetros, ok? Então aqui, ó, no encontro, na interseção do corte, a gente está determinando o Y. Só que essa norma ela só fala para a gente classificar. Ela não fala se está aprovado ou reprovado, ok? Então aqui agora o inspetor de pintura, o Henrique Couto, vai falar para a gente. O X, vira só para a gente mostrar o X. Aqui a gente está mostrando o Y, né? Agora o X é aqui, ó. O X a gente vê o destacamento ao longo do corte, tá? X0, nenhum destacamento. X1, 1 milímetro, quando a gente encontra 1 milímetro, tá? De destacamento da pintura, da tinta. X2, 2 milímetros, X3, 3 milímetros. Agora o Henrique vai classificar pra gente este ensaio. O que ele deu como resultado? Ele pode ver aqui um destacamento no eixo no encontro, na interseção X de 1 milímetro. Tá, então aqui, ó, o resultado desse ensaio a gente pode classificar em X0 e Y1. Isso, então o X0 aqui, por quê? Porque a gente não teve desplacamento ao longo do corte e aqui deu 1 milímetro, tá? Até 2 a gente classifica como Y1. Então se tivesse dado 2 milímetros, Y1 ainda, tá? Beleza, a gente está falando de uma norma que padroniza, que regulamenta a maneira que a gente vai fazer o ensaio. Tem uma outra norma que a gente faz aí a classificação, tá? Aceitação ou rejeição. Vou dar um pause só para virar. Então assim, ó, a norma que a gente utiliza depois para fazer o critério de aceitação ou rejeição, ou para reprovar a aderência, é uma norma da Petrobras, é a N13, tá? Lá, enfim, a última revisão dessa norma, até o ensaio já é diferente. Hoje se faz ensaio com tração. Só que no nosso meio ainda, a gente faz esse ensaio aqui em corte em X. Então a gente utiliza uma revisão anterior, tá? Lá assim, ó, X1, Y2 aprovado, X1 e Y2 aprovado. Quer dizer, a gente poderia ter até um destacamento maior que poderia estar aprovado ainda a aderência da pintura, ok? Só que geralmente quando a gente pega esses valores, a gente começa a analisar melhor o procedimento que ser executado. Porque o ideal é ter um resultado como esse daqui. Uma outra coisa importante, não é legal a gente pegar uma peça que nem eu estou fazendo aqui, tá? Eles vão ter que retocar essa peça agora e fazer o ensaio na peça. O ideal é a gente pegar um corpo de prova com aquele procedimento de pintura e ensaiar o corpo, tá? Se o procedimento que a empresa está adotando está adequado lá, aqui é o SA 2,5, preparação da superfície, o jateamento abrasivo. Depois eu vou colocar uma foto para vocês verem como é que a estrutura fica após o jateamento, antes de receber a pintura, ok? Se o jateamento está adequado à preparação, se a tinta foi escolhida, está adequada para o impedimento, aí, enfim,
A aplicação da tinta está correta. Por que a gente faz o ensaio? Porque a gente pode ter também um problema na tinta. Então, quando a gente faz esse tipo de ensaio, a gente quer verificar se a tinta que a metalúrgica recebeu está ok, tá? Pode ser que tudo foi executado corretamente e a gente fez um ensaio de aderência e reprovou o ensaio. Onde está o problema? Se o procedimento foi correto, a preparação foi correta, a aplicação da tinta foi correta. Na tinta, aí a gente vai acionar o fornecedor da tinta para analisar junto com a gente o que está acontecendo, ok? Então assim, ó, mais uma vez eu gostaria de agradecer a Daniese por ter cedido o espaço para a gente fazer esse vídeo, agradecer ao inspetor Henrique Couto, inspetor de pintura, que além de fazer um ensaio para a gente, está fazendo a filmagem do vídeo também, muito obrigado. Assim, ó, é uma maneira bem simples, é um procedimento específico que a gente está fazendo, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato e a gente vai responder. E se eu não conseguir responder, aí eu vou consultar o Henrique ou outros inspetores, ok? Obrigado. Padrão SA 2,5.